Bom dia, A paz. hoje é dia 8 de setembro de 2025, segunda-feira. Estamos aqui em São Paulo, né? Cinza, nublado, mas falou que vai esquentar hoje, né? Tá com 18 graus agora, 9 e 10 da manhã. Oi, Bernadette, bom dia. Bom dia. Fica por aqui. A paz do Senhor para todos que puderem acompanhar a gravação. Agradecemos a Deus pela oportunidade de podermos gravar a palavra de Deus, vindas da Bíblia, que é o que Ele nos pediu, né? E dando sequência no livro de Êxodo, capítulo 13. Isso. Né? Pronto? Vamos. Então o Senhor Deus disse a Moisés: separe para mim todo o primeiro filho homem dos israelitas e todo o primeiro filhote macho dos animais domésticos são meus. Tem uma referência disso lá em Números, capítulo 3, versículo 13. Ó, já abriu certinho aqui. Que diz... Os levitas agora são meus. Quando matei os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim todos os primeiros filhos de cada família israelita e as primeiras crias dos animais. E agora, ao invés de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas. Eles são meus. Eu sou Deus, o Senhor, né? E essa é a criação da tribo de Levi. Aí tem outro, eu acho que é Lucas 2:23, que fala, pois está escrito na lei do Senhor, todo primeiro filho será separado, dedicado ao Senhor. Tá? Lembrando que nós estamos lendo um relato, um acontecimento, né? Relatado e escrito com uma cultura muito antiga, onde, sim, os primeiros filhos masculino. Tá bem especificado aqui que sim. É o filho homem, né? Então Moisés disse ao povo: lembrem desse dia, o dia em que vocês saíram do Egito, onde eram escravos. Esse é o dia em que o Senhor os tirou de lá pelo seu grande poder. Portanto, não comam pão feito com fermento. Vocês estão... existem algumas linhas teológicas que afirmam que o fermento aqui, ele simboliza a questão do pecado, né? Por isso que nesse período, né, o comer o pão sem fermento é você tirar o pecado da sua vida. O que eu confesso, e aí eu trago aqui para conversa mesmo, que é meio esquisito, porque eu digo, esse entendimento, não o que está na Bíblia. Porque, então quer dizer que eu vou tirar o pecado só no período? Né? E não da minha vida totalmente? Entendeu? Então, né? Foi o que a gente se questionou lá atrás, quando começou a receber algo desse tipo, lembra? Mas ele deu uma clareza, dizendo de novo aquilo que eu acabei de dizer. Quando você tem, principalmente nessa época, onde tudo que era alimento era muito escasso e tudo precisava render. Render, aumentar, fermento aumenta. Mas isso não quer dizer que o fermento dá consistência, ele simplesmente aumenta ilusoriamente, né? Ou seja, quando você põe um fermento no bolo, você vê que ele fica bonito, fofinho e tal, mas leve, né? Ele não está consistente e duro. Eu acho, a meu entendimento, para você estar consistente, a sua massa tem que estar unida, forte. Então, sem fermento, para que vocês estejam fortes e unidos. E para durar mais no deserto também, né? Também porque o fermento estraga mais rápido, né? Exato. Então, eu vou mais por essa linha, né? Bom, ele continua aqui. Vocês estão saindo do Egito neste dia, no primeiro mês, o mês de Abibe. O Senhor... Eu tô dando risada porque por isso que o Papai do Céu me ensinou a ficar mexendo na massa. Então,
Bom, o Senhor jurou aos seus antepassados que daria a vocês a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus. Ó, vamos observar rapidinho aqui que ele tá marcando o tempo. Então é como se Deus aqui tivesse resetado o calendário, sabe? Então ele tá falando que eles saíram no primeiro mês, Na né? Que verdade, é o mês de Abib. ele deixou claro, esse é o primeiro mês de vocês comigo, Isso. né? E aí, quando ele os levar para aquela terra, vocês deverão comemorar essa festa religiosa no primeiro mês de cada ano, né? E ao todo são 7 festas que o Senhor colocou para o povo de Deus viver, né? Que são marcadores de tempo também, sabe? Onde o Senhor derrama com mais poder os propósitos dele. Então a gente precisa ficar atento a isso, porque essas festas elas não foram só para o povo judeu, muito menos só para aquela época, né? O tempo de Deus começou a ser marcado aqui, remarcado aqui, com esse povo, mas nós fomos enxertados na videira, não fomos? Então a gente precisa se interessar por viver de acordo com o tempo da árvore que a gente foi enxertado. Bom, durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa religiosa em honra do Senhor. Nesses 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Em toda a sua terra não deverá haver fermento, nem pão feito com fermento. Nesse dia vocês contarão aos seus filhos que estão fazendo isso por causa daquilo que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito, né? Então, olha, filhos, vocês precisam passar essa tradição de boca a boca, né? De pai para filho. Essa história da saída de vocês. Oi, Denise, bom dia. Essa história da saída de vocês do Egito não pode ficar só para a geração de vocês, né? Tem que ser contada né? Tem que ser levado muito para frente. E então pai, por que então, né, Deus pediu para comer o pão sem fermento naquela época? Porque a gente saiu correndo, entendeu? A gente saiu correndo das nossas casas, a gente foi para o deserto e essa foi a ordem que Deus deu. Então, essa festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa, e os ajudará a lembrarem de recitar e de estudar a lei de Deus, o Senhor. Pois com grande poder ele os tirou do Egito. Portanto, comemorem essa festa religiosa no dia certo, todos os anos. E o Senhor Deus fará com que vocês entrem na terra dos cananeus, conforme ele jurou a vocês e aos seus antepassados. Quando ele lhes der essa terra, vocês darão ao Senhor todo o primeiro filho do homem. Todo o primeiro filho homem, né? Outra referência aqui. Todo o primeiro filho macho também pertencerá a ele. Mas se quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam a Deus um carneiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho. Fiquem com todo o primeiro filho homem de vocês, pagando por ele o preço determinado. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que isso quer dizer, vocês responderão: com grande poder o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Quando o rei do Egito teimou em não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primeiros filhos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. É por isso que oferecemos ao Senhor em sacrifício todo o primeiro filhote macho, mas pagamos o preço determinado para ficar com os nossos primeiros filhos. Isso será como uma lembrança, como alguma coisa amarrada nas mãos ou na testa, e nos fará lembrar que, com seu grande poder, o Senhor nos tirou do Egito, né?
Então, quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, por isso que algumas linhas também falam sobre a questão do resgate da primogenitura, né? Mas a gente tem que estudar mais a respeito disso para poder trazer aqui. Ocorre que quando essa pessoa ela tem um propósito sacerdotal, né? Aí esse resgate ele não é necessário, porque ele já é de Deus, já é o destino dele e pronto, né? Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guerrear. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto na direção do Mar Vermelho, ou seja, um lugar que não ia ter saída, né? Ou vai para treta ou vai, né? Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso, e ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Olha que maravilhoso, né? O Senhor guiando. E durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia diante deles durante o dia e a coluna de fogo ia durante a noite. E isso foi durante todo o deserto, né? É maravilhoso quando o Senhor vai à nossa frente. Esse tem que continuar aqui, vamos lá. Capítulo 14. Isso. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Airote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim, o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei... Deu soluço. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo 600 melhores que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que o faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Airote e de Baal-Zefon. Quando os israelitas... Oi, Isa! A nossa Oi, Isa tá ali. Bom dia, filho. Né? Não é a sua Isa, filha. É a Isa lá de Sinop. Ah, então você lê melhor, porque eu não É enxergo uma filha daqui. também, tá tudo certo. Então, quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda a Deus, o Senhor, e disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Tem gente que realmente prefere, né, a escravidão do que a morte. Apesar de que aqui o Senhor não estava prometendo a morte para eles, mas, né, ver aquele exército todo simbolizava a morte para eles.
Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Penso que é Moisés tentando convencer 600 mil homens, gente. Não foi tarefa fácil, não. E o Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levanta o bastão. Levanta o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército e os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então, o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar. Oi, Gabi, bom dia. Mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Então, era um povo que não estava tendo ali só Moisés guiando, sabe? Ele estava vendo a nuvem, era a presença de Deus o tempo inteiro, mas ainda assim tiveram medo, né? Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água dos dois lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Naquele dia, o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Ai, gente, eu vou ter que testemunhar uma coisa aqui. Final de semana, foi ontem? Acho que foi ontem. Eu tava na igreja de manhã e o Senhor falou: fala pro Ralph que o bastão dele tá pronto. E eu fiquei boiando, não entendi nada, né? Mas enfim, dei o recado. E não é qualquer recado, não é só ele falando, ele mandou eu escrever. Quando ele mandou eu escrever, que o negócio é mais sério. Ele sabia que a gente ia ler essa palavra hoje. Uhum. E ele sabia que a gente ia usar essa Bíblia e não outra tradução, que poderia ter outro tipo de palavra, ou ter lá, cajado, não é? Uhum. E aí eu comecei a ler o 3 aqui, fui até ele: não, continua lendo. Eu: sim, senhor. E aí ele falou aqui, ele usou exatamente a mesma palavra, né? Que
levante o bastão e o estenda sobre o mar. Isso é algo muito simbólico, né? Porque hoje, talvez, né, o Ralph não vai abrir um mar vermelho literalmente, até porque a gente tá bem longe dele. Mas se ele quisesse também, ia levar a gente lá, né? Mas sim, é abrir um caminho, sabe? Que ninguém esperava, que tá todo, sabe, quando as pessoas estão numa encruzilhada, né? E não tem para onde correr, e o único caminho é seguir o que Deus está falando, por mais louco que seja. Então, é isso. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. E isso vai ficar aqui documentado, né? Porque como a gente já falou, isso aqui é um diário de bordo, mais do que só a leitura da Bíblia, né? É todo um testemunho que está sendo compartilhado dia a dia, e uma hora a gente vai conseguir conectar todas as pontas para fazer sentido. Bom, guardando a palavra, capítulo 13 e 14, é aquela derradeira parte da travessia, né? O antes da travessia é o andar sem sentido, né? Porque apesar de tudo que o povo tinha visto e das pragas que Deus colocou, os protegeu, né? E o povo foi poupado, vamos dizer assim, né? Ainda não acreditavam em tudo o que estava acontecendo. Preferiam estar acomodados no seu exílio, no seu cárcere, na sua prisão, na sua escravidão, do que dar passos em direção ao desconhecido. Mas essa é a mudança que Deus quer. Se ele vai à frente, assim como estava escrito, e é até hoje, porque Deus não mudou. Está escrito na palavra: eu sou aquele que existia antes de tudo ser criado, continuo fazendo as mesmas coisas, os mesmos milagres hoje, e vou continuar sendo eternamente o mesmo. Acreditem se quiserem. Por quê? Porque Deus é Deus, né? Então, para aqueles que eventualmente duvidam, e ali a palavra é duvidam, e querem colocar a culpa em alguém, no caso ali Moisés e Arão, né? Por que vocês tiraram a gente de lá? Ou seja, estava ali quentinho, tipo o porco ali no brejo. O barro tá ali quentinho, a lama tá ali quentinha. Por que vocês queriam, né, tirar a gente de lá, lavar a gente? É isso, né? E a gente vai seguir assim que Papai do céu permitir, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso que a gente diz: voltaremos assim que ele nos permitir. A programação é dele. Ele até fala: vocês querem fazer uma programação, um projeto, um planejamento? Pode fazer, é livre. Mas eu decido. Sim. Eu falo o tempo. Divirta-se. Né? Vocês ocupem as suas cabeças, né? Mas se vocês ocuparem se aproximando de mim, ele vai relatar as coisas que ele quer para nós. É lógico que ele dá a liberdade. Ele não quer escravos, mas ele quer que caminhe com ele aqueles que sentem que realmente ele pode muito mais do que a gente na nossa insignificância de sonhos. Porque a gente só sonha aquilo que a gente enxerga. E ele vê muito além, né? O ver muito além é exatamente isso. Dá uma volta aí, Moisés, e para na frente do Mar Vermelho. Ele já sabia o que ia acontecer, né?
O povo que estava vindo atrás, os egípcios, novamente foram endurecidos. Parece que ele esqueceu que já tinha morrido todos os primogênitos de todas as famílias, né? Por quê? Porque ele não age sobre um, ele age sobre todos. Essa é a diferença. Deus não fala com um para melhorar a vida de um. Ele fala com vários para que todos se unam e esse conjunto faça uma mudança. Pelo reino, né? É pelo reino dele, é a palavra dele. Por isso que ele disse aqui, os seus inimigos, que são meus inimigos também, vão se lembrar. Da mesma forma que o povo que atravessou no seco vai lembrar e continua lembrando até hoje, o povo que teve o seu rei e todo o seu exército morto pelas águas também se lembra até hoje. E por mais que muitos neguem, há alguns anos atrás, não sei exatamente quanto, fizeram uma pesquisa debaixo lá do Mar Vermelho e encontraram tudo o que está sendo relatado aqui. Então, se você é cético, vai lá e comprova. Papai do Céu criou a ciência para quê? Se vocês não acreditam no abstrato, que é o que ele dá para nós sem palpar, sem enxergar, né? Eu deixo os seres criarem uma coisa que chama-se ciência para que eles comprovem e palpável, né? Que seja palpável aquilo que eu digo que é. E é isso que a gente tem a dificuldade, porque muitas vezes ele relata coisas que estão tão escondidas e que nunca ninguém relatou. Parece que foi algo feito e que, poxa, estou livre. Posso morrer com isso que nunca ninguém vai descobrir. Doce ilusão, de novo, eu já falei isso várias vezes. Ele vê tudo. E ele não vê tudo com os olhos. Ele sente tudo, porque ele vive em nós. Mas, de novo, a escolha de viver com ele é nossa. Ele vive em nós. Nós somos células do corpo dele. É claro que existem, e aí eu não vou entrar nesse mérito da questão, mas tem joio e trigo, tá? Então o joio é joio, e ele sabe, e ele também controla isso, porque ele é Deus. Mas o trigo, que vive com o joio e que cresce junto, se acostuma com os vícios do joio, né? É o que a gente vive na terra. Nos é oferecido um monte de coisa, assim como no povo ali. Por que tiraram de nós? Nós éramos escravos, mas lá pelo menos tinha um lugar para ser enterrado. Agora vamos morrer aqui no deserto? Ele estava levando o filho dele. Não. Estava levando José, que foi o pedido dele. Não me deixe nesta terra. Por quê? Assim como ele e os filhos que nasceram lá, né? Ele queria ir para a terra que Deus disse que seria dele. Porque Deus já tinha dito para José lá atrás, 400 anos antes, olha, esse povo vai sair daqui. Sim. Vai crescer muito e vai sair daqui e vai voltar para a terra que Deus prometeu aos seus pais, Abraão, Isaac, né? Então, perceba cada detalhe que é colocado. É lógico que quando a gente lê o capítulo inteiro, para não perder o contexto, muitos detalhes passam despercebidos, mas por isso que a gente fala, releia. Versículo por versículo, reflita, tá? O Espírito Santo vai dando discernimento de Deus para a gente. A gente não sabe tudo e nunca vai saber tudo. Não existe especialista, doutorado em Bíblia, em Deus, porque Ele é Deus. Por mais que as pessoas estudem, vai faltar coisa para ser entendida. E essa é a chave, é virar e falar, cheguei num ponto que eu não consigo. Por quê? Porque o nosso intelecto ainda não está
para alcançar esse entendimento. Então, isso eu deixo com ele. No tempo dele, no tempo certo, a gente vai saber. Mas o que nos é permitido aqui, a gente se aprofunda. Tudo que a gente leva para o caminho, Pode. para o caminho da ciência, a gente está ali limitado ao nosso conhecimento, né? Mas quando nós vamos pelo caminho da fé, que é escutar o que Deus está dizendo e confiar nisso, né? Por mais que a nossa mente não consiga conceber, né? É quando a gente ultrapassa todos os limites. Eu preciso falar uma coisa antes que eu me esqueça, que muitas vezes eu esqueço. Vou dar um exemplo prático, recente. Lá em 2019, 2020 aconteceu algo mundial. Papai do Céu deixou para os filhos dele um relato. Usem isso aqui e vocês estarão salvos. Muitos viraram e falaram, isso é balela, para com isso. Negocinho tão simples, baratinho. Vamos usar o que eles estão fazendo aí porque é revolucionário. E a gente falava, olha, cuidado, a ciência não evoluiu tanto para ter algo assim tão rápido que possa ser usado em todos. Isso precisa ser mais estudado, testado e aprovado. Ok, muitos, aqueles mesmos muitos, ficaram mais ricos do que já eram. E aqueles mesmos muitos que negaram, morreram. Ou estão com problemas de saúde até hoje, né? Por ter se entupido disso. E agora, não se aprofunda. Aquilo que foi dito lá, hoje está comprovado. E tudo foi proibido nos países sérios, aqueles que ainda estão por aí, né? Aprovando isso, é porque estão levando, né? Ou tem um estoque grande que precisa ser desovado porque vai vencer e vai ter que ser queimado, incinerado, jogado no lixo, né? E o pessoal não está preocupado com nada disso, porque o dinheiro já entrou na conta. Para eles está ótimo, sem problema. Essa é a diferença entre você caminhar com ele, e ele sempre alerta, sempre foi assim, continua sendo e vai continuar sendo até a volta de Jesus. Ou melhor, até a porta da graça se fechar, que é um pouco antes. Né? Mas muitos não creem. Como assim você escuta o que ele fala? Não é que nós escutamos o que ele fala, nós escutamos aquilo que ele permite. Não é a gente, é ele, tudo é ele. Então esse entendimento é que precisa ficar claro. Não é a gente que acessa ele nos acessa. Não é a gente que pergunta, a gente pode até perguntar, pô pai, queria saber tal coisa, assim, assim, assado. Ele vai ter 3 linhas que ele pode dizer para você. É isso aqui, e é curto e grosso. Ou, não é isso, também curto e grosso. Às vezes é uma linha só que ele escreve e fala, não faça. Ponto. O não faça é, para aqueles que são meio assim, mas não faça por quê? Essa é a geração nova. Não faça por quê? Bom, eu vou travar a minha língua para não falar o meu jeito de ser, e sim o jeito amoroso dele. Ele mandou, ponto, acabou. Obediência salva a vida. E o terceiro é, eu vou me calar. Você não vai ficar com resposta. Mas por quê? Por quê? Porque não é hora de você saber. Continua fazendo o que você precisa fazer. Na hora certa eu vou clarear. Isso não é para agora. E o silêncio é não, né? O silêncio é não. Se você decidir, você é livre. As consequências são de cada um. Davi está aí, né? E tantos outros. Uma coisa que tem que ficar bem clara aqui é, nessa passagem, iniciou-se a tribo de Levi. Aqueles que iriam caminhar no templo
cuidando das coisas sagradas, os primogênitos. Os primogênitos, homem, masculino, ok? E a ciência, não existe outro, é masculino e feminino, XX, XY, ponto, tá? Então, não me venha com churumelas, como né, aquele outro dizia, né? Dentro da palavra é isso, curto e grosso. Eu criei isso e assim é feito. Gente, o grosso é por parte do Ralph, tá? Papai Céu não é grosso, não. Não, ele é maravilhoso, ele é perfeito, né? Mas ele sabe o filho que ele criou. Ele Eu tô fez um tentando. ogro tão fofinho. Eu tô tentando, né? Mas é que às vezes a paciência, né? Aquela que ele deu para Moisés durante muito tempo ali para aguentar aquele povo teimoso e desobediente, porque Moisés poderia ter virado as inúmeras vezes que Deus falou: se afasta desse povo que eu vou acabar com todos eles. Em vez dele se prostrar no chão, ele e Arão, e não, tenha misericórdia, o que vai acontecer? O Senhor libertou esse povo e agora, né? E ele fala: tá bom, ok, né? Vamos lá, mais uma vez, até todos enxergarem. Mas é isso que acontece até hoje. Vem um pouquinho pra cá que tá fugindo ali. Dentro dessa palavra, nós temos várias coisas para ser entendidas, tá? Mas o básico continua sendo obediência e arrependimento. Por exemplo, nós ainda estamos, né, com um tempo curto agora na parte da manhã. E eu falei, vamos só fazer uma oração, um direcionamento pro dia e a gente grava de tarde, né? Aí peguei as coisas, ia deixar o celular lá de lado, né, e tal. Aí o Ralf ainda fez uma cara de tipo... Tem certeza? Já conheço a cara dele. Aí eu tô indo assim, aí o senhor volta. Tá bom. Voltei, peguei todas as coisas e tal. Aí tô com raiva da palavra do bastão até agora, né? Batendo aqui na minha mente. Mas por quê? A gente quer se programar. Ah, vamos fazer de tarde que vai ter mais tempo. Você não sabe. Você não sabe o que vai ter de tarde. E se ele tá aprontando pra alguma coisa pra de tarde que eu precisava estar firme e receber isso dele agora. Entendeu? Então é isso. Ele tirou o anjo que estava à frente e colocou nas costas. Era a cortina de proteção com o inimigo. Mas Deus continua na frente, porque ele falava: levante o bastão ou o cajado e estenda em frente o mar. Né? A obediência e a fé cega de Moisés fizeram ele agir dessa forma. Mas e a mente de Moisés? O que estava pensando? Como que você pensaria? Tá, pai, o senhor pediu para fazer, mas eu não creio que isso vai acontecer. É muita água. Como é que vai acontecer? E aí ele fala o quê para você? Eu sou o Deus do impossível. Ele fez isso tudo para mostrar para o povo todo, tanto o povo dele quanto os inimigos, que ele é o Deus. E geração após geração que passou, esqueceu. Se quando Deus cobrou de Moisés a circuncisão dos filhos dele, e a Zípora ficou doida, né? Falando, você é um homem sanguinário. Mas foi lá e fez. Eu fico pensando a Zípora agora, nessa parte aqui. Porque Moisés estava lá, firme e forte com Deus, convencendo aqueles milhares de homens, né? Mas imagina a cabeça da mulher de Moisés nessa hora. Andar com ele não era fácil.
que ela devia, tipo, será que ela tava do lado da galera? Mano, a gente vai morrer aqui, que você tinha que trazer a gente, que não sei o quê. Mas se até Abraão cedeu quando ele subiu para o Sinai para trazer as tábuas e ficou 40 Não, dias. Abraão não. Arão. Isso. Isso. Ainda bem que eu tenho aqui a minha corretora, né? Meu Arão, corretor de texto. Arão cedeu, porque quando Moisés foi se receber as tábuas, Arão ficou lá com o povo E o povo fez pressionou ele. O besouro. Bezerro. A gente tá muito bem hoje. Fez o bezerro de ouro. Mas isso que eu quero dizer, tipo, quando o Ralph recebe algumas tarefas do Senhor, assim como Moisés, não é comparando, tá, gente? Não tem comparação. Nem mas comparar. É só um paralelo que a gente traz da Bíblia para nossa vida, para a gente ter um aproveitamento melhor. Eu fico ali me colocando no lugar da Zípora nesse momento eu acho que ela tava oscilando muito, né? Entre, mano, meu marido é muito louco, né? E ao mesmo tempo eu vou nessa loucura também. Porque é tanta né? coisa que acontece que Sim. você é obrigado a acreditar. Porque quando se materializa. Ela devia ter acesso a coisas que o povo não devia, né? Porque ela era mulher dele, entendeu? Mas não é fácil, porque o papel da mulher é mais ter, né? Pé no chão, né? Ela que gera a vida, ela que faz toda a gestão das coisas. E o homem é que tem a cabeça no céu, entendeu? Ele é que tem essa questão abstrata, né? Por exemplo, o Ralph, quando a gente fala de qualquer coisa, ele já vê tudo desenhado na cabeça dele. Uhum. Aí eu falo, não, se você não desenhar no papel, eu não vou conseguir enxergar, né? E aí Deus diz, no tempo certo, no meu tempo, eu vou materializar. Duvide quem quiser duvidar. Eu continuo sendo Deus, eu não preciso provar nada para ninguém, né? Mas se é necessário para o todo, não para um, no meu tempo eu vou comprovar. E é isso que a gente eternamente está esperando. Pela misericórdia dele. Comprovação, ou as comprovações de tantas coisas que ele diz, não só para nós, para tantos irmãos mundo afora. E muitas coisas já se comprovaram, né? Inúmeras. Mas aí fica aquele negócio, né? Ah, é um adivinho? Ah, é mágico? Ah, não sei o que e tal. Não tem problema, ele continua sendo Deus e não vai ter problema nenhum, porque ele não precisa provar nada para ninguém. Né? Porque cada coisa que o Senhor vai avisando que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e as coisas vão fortalecendo a nossa fé, ela faz com que quem já está com Deus possa se manter nisso, né? E quem ainda não veio para o barco, que desperte. Sim. Porque o propósito maior é salvar almas, né? Não é se manter vivo aqui nesse mundo. A gente aqui é tudo estrangeiro, né? Mas independente do risco que eu estou correndo, risco físico, ou até risco mental, né? Porque hoje em dia o maior desafio é mais mental até. Entender que a minha alma pode ser salva, entendeu? E através de mim, através do que o Senhor faz em mim, na minha família, outras pessoas também podem ter acesso à salvação. Nós somos só vaso que é feito para derramar aquilo que ele enche e transborda para outros. É o todo, não nós. Nós somos a lanterna que reflete a luz dele. Né? Então, nós somos só ferramenta que ele usa no momento certo para alcançar mais irmãos. Né? Então, essa é a reflexão de hoje. Leiam novamente, peguem outras traduções, peguem algumas explicações e resumos, né? Estudem isso tudo. Isso é sempre bom porque a gente está criando intimidade com ele. Isso é o mais importante, né? Então fiquem com Deus, com as bênçãos de Jesus e com a proteção do Espírito Santo e até quando ele nos permitir voltar. Amém.